Uma ex-presidente brasileira que assume o comando de um banco multilateral. Uma instituição internacional que tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Um banco de um bloco geopolítico formado há mais de 15 anos, mas que tem países membros com pouco em comum. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 28 de março de 2023. Dia em que a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu o comando do ENBD, o novo Banco de Desenvolvimento, uma instituição financeira criada pelos BRICS, que é o bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma foi indicada ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e viajou para Xangai, na China, onde acontece a cerimônia de posse. O NBD foi criado há quase 10 anos e em 2014, na 6ª edição da Cúpula dos BRICS, que aconteceu no Brasil. A proposta da instituição é dar apoio financeiro a projetos de infraestrutura e desenvolvimento públicos ou privados, nos 5 países membros do BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento. Em 2021, o NBD iniciou a expansão de membros e admitiu Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. A sede do banco fica em Xangai e é por lá que Dilma deve permanecer até o fim de seu mandato, em julho de 2025. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a participação da ex-presidente na instituição pode gerar ganhos econômicos por meio do financiamento de obras de infraestrutura no Brasil e da participação de empresas brasileiras em processos de licitação de obras nos países membros, financiadas com recursos do banco. Para a gente entender a estrutura, o novo Banco de Desenvolvimento é composto por um conselho de governadores, um conselho de diretores, um presidente e 4 vice-presidentes. A presidência do banco é rotativa e é periodicamente ocupada por um representante dos países dos BRICS, enquanto os membros dos demais países ficam responsáveis pela indicação dos 4 vice-presidentes. Antes da Dilma, o presidente do NBD era o também brasileiro Marcos Trojel, que pediu exoneração do cargo. Ele é diplomata e foi indicado à presidência do Banco dos BRICS em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. Como o Trojel saiu antes do fim do mandato, o Brasil pôde indicar uma nova pessoa para o cargo. O nome de Dilma já era especulado há algum tempo pelo governo Lula. Desde antes da posse, já havia boatos de que ela seria a indicação do presidente. Numa nota divulgada à imprensa, o Banco dos BRICS afirmou que, quando era presidente do Brasil, Dilma, que é formada em economia, priorizou o combate à pobreza e deu ênfase à ampliação dos programas sociais criados nos mandatos de Lula entre 2003 e 2010. A instituição também disse que a ex-presidente expandiu a cooperação entre o Brasil e países da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Ásia. Dilma foi eleita presidente do Brasil pela primeira vez em 2010 e depois reeleita. Em 2016, sofreu um processo de impeachment que tinha como justificativa manobras fiscais, mas aconteceu num caldo de crise política e econômica. O país entrou numa profunda recessão durante o seu governo, com impactos sentidos até hoje. Dilma disputou uma vaga no Senado em 2018, mas não se elegeu, e desde então teve papel pouco ativo na política nacional. Na campanha de 2022, que elegeu Lula, o PT exaltou os feitos dos anos do petista como presidente e evitou falar da crise iniciada nos mandatos de Dilma. Agora, ela assume um cargo fora do país, que tem certa relevância para reinserir a ex-presidente no debate público. Em entrevista ao UOL News, na sexta-feira, o economista Paulo Nogueira, que é ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, comentou a indicação de Dilma conforme você ouve a seguir. É um cargo técnico e político ao mesmo tempo. É técnico porque é um banco de desenvolvimento e a experiência dela como ministra, como presidente, vai valer muito. Ela tem um conhecimento grande de projetos e vai ser muito importante esse conhecimento. Politicamente é importante porque é um banco constituído por 5 países inicialmente, 5 países importantes, e o fato de ter na presidência uma ex-presidente da República é de extremo valor para o banco, porque ela vai poder interagir não só com os ministros dos países membros, mas até mesmo com os líderes
dos países. Ela terá contatos no mais alto nível nesse país. O nome BRICS apareceu pela primeira vez em 2001, formulado pelo economista Jim O'Neill para se referir a um conjunto de mercados promissores e de grande porte que representavam o Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Na época, os 5 países respondiam por quase 1/4 do PIB do planeta e por 40% da população mundial. Era um bloco que prometia mexer com o eixo da geopolítica mundial que, historicamente, esteve voltada para a América do Norte e Europa. O bloco teve a sua primeira reunião de cúpula em 2009, ainda sem a presença dos sul-africanos, que seriam integrados a partir de 2010. A ideia era promissora, juntar esses países para passar a concorrer de igual para igual com outras nações já estabelecidas economicamente há séculos. Só que os 5 países têm muito pouco em comum, para além do discurso desenvolvimentista da primeira década dos anos 2000. O que se viu no desenrolar dos anos foi um aglomerado heterogêneo, com interesses muitas vezes divergentes. Enquanto o poder da China cresceu ao longo dos anos, os demais parceiros encolheram do ponto de vista econômico e diplomático. A Índia e o Brasil passaram por períodos de governos de nacionalistas populistas e conservadores. Narendra Modi, que ainda está no poder na Índia, e Jair Bolsonaro, que saiu do cargo no Brasil em dezembro de 2022. A China e a Rússia, por sua vez, deram curso aos seus governos autocráticos com Xi Jinping e Vladimir Putin. Já a África do Sul escolheu como líder em 2018 Cyril Ramaphosa, criticado internamente por fazer de si mesmo um líder forte e livre dos freios de instituições nacionais enfraquecidas. Em meio a esse cenário político interno, houve ainda 2 grandes momentos que mudaram o cenário econômico mundial. A pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia, que tem como um dos atores principais um país membro dos BRICS. Por conta da guerra, a Rússia foi alvo de centenas de sanções econômicas de países do Ocidente, travando transações econômicas do país. O Brasil adota uma posição moderada em relação à guerra, apesar de oficialmente condená-la. Lula já chegou a dizer que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e Vladimir Putin, da Rússia, eram igualmente culpados pelo conflito. Posteriormente, o petista disse que a invasão do território pelos russos foi um erro, mas ponderou: quando um não quer, 2 não brigam. Lula recusou o pedido do chanceler alemão Olaf Scholz para enviar munições à Ucrânia e também disse ser contra as sanções à Rússia. Ainda assim, o Brasil votou junto com a maioria dos países na ONU para pedir a retirada das tropas russas da Ucrânia quando o conflito completou 1 ano. O governo Putin afirmou entender essa posição brasileira. O assessor especial de Lula para a política externa, Celso Amorim, numa entrevista para o jornal Folha de São Paulo, defendeu a relevância dos BRICS e disse que o bloco pode ser importante para o avanço de diálogos de paz em relação à Ucrânia. Em fevereiro, o presidente Lula propôs liderar um grupo para mediar as conversas entre a Ucrânia e a Rússia, mas a ideia ainda não foi para frente. Lula iria à China nessa semana para uma série de acordos no país, que é o principal parceiro comercial brasileiro, mas cancelou a viagem por ter sido diagnosticado com uma pneumonia, que, segundo a sua equipe médica, não inspira maiores cuidados. A visita, então, ficou para depois, mas só o anúncio da viagem, que acabou não acontecendo, já suscitou questionamentos sobre como o terceiro governo de Lula pretende se portar no jogo de xadrez da geopolítica mundial. Lula assumiu dizendo que quer fortalecer os blocos dos quais o Brasil faz parte, não só o BRICS, mas também o Mercosul, algo que foi característica dos 2 primeiros mandatos do presidente. Só que o espírito da época, digamos assim, é bem diferente agora do que era na primeira década dos anos 2000, quando os países estavam em ascensão econômica. De acordo com o levantamento da revista britânica The Economist, se entre 2000 e 2011 os países dos BRICS tiveram uma média anual de crescimento de 17% em dólares nominais, entre 2011 e 2019 esse índice caiu para 5%. Mesmo países como a China, a 2ª maior economia do mundo, e a Índia, a 5ª maior, não conseguiram manter o ritmo de crescimento que tinham no início dos anos 2000.
O governo Lula quer reassumir um papel moderador nas relações internacionais. Em entrevista publicada em janeiro deste ano, no jornal Folha de São Paulo, o professor de Relações Internacionais da UNB, Antônio Jorge Ramalho da Rocha, disse que, à medida em que o país volta a se projetar internacionalmente, a própria relevância do bloco volta a tomar forma. Abre aspas para ele. O Brasil fez menos uso do BRICS do que poderia ter feito no governo Bolsonaro, porque ele nunca teve uma diretriz clara de política externa. Fecha aspas. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, tentam resolver um impasse que envolve o processo de análise de medidas provisórias, que são os atos do governo que têm validade imediata, mas que precisam de chancela do Congresso para se tornar lei. A redatora Isadora Rupi escreveu sobre o tema. Isadora, explica pra gente qual é esse impasse entre o Lira e o Pacheco. Os presidentes das casas não conseguem se entender sobre o rito de tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Esse rito foi alterado na pandemia de Covid-19 para agilizar o trabalho remoto. Antes da crise sanitária, a análise seguia como está na Constituição Federal. Uma comissão mista, formada por senadores e deputados, era responsável por examinar o texto. Com a pandemia, o modelo foi simplificado. A comissão foi extinta e o Senado tem um tempo menor para analisar mudanças no texto, que facilita para que alterações da Câmara sejam aceitas. Outra regra que prejudicou o Senado foi a relatoria. Antes da pandemia, o conjunto de líderes indicava esse nome em consenso. A relatora ou relator são responsáveis por dar um parecer sobre aquela matéria. Depois da pandemia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mudou a regra. Agora é ele quem indica esse nome, o que concentra ainda mais poder em suas mãos. Apesar de a medida provisória valer logo que é publicada pela Presidência da República, esse parecer das casas é necessário para que ela se converta em lei. E, Isadora, como esse impasse afeta o governo Lula? O prazo máximo para análise de medidas provisórias é de 120 dias. Se a Câmara e o Senado não fizerem isso em tempo hábil, a MP perde a validade. Para o governo petista, se o Lira e o Pacheco não conseguirem se entender sobre o rito, isso significaria paralisar projetos que norteiam políticas públicas, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Já se cogita, inclusive, um plano B, que é transformar essas MPs em projetos de lei com urgência constitucional, que precisam ser analisados em 45 dias. Além de prejudicar esses projetos que são caros ao governo do PT e foram plataformas de campanha, caso o rito de tramitação das medidas que foi adotado na pandemia permaneça, é mais poder para o Arthur Lira barganhar a pauta do Centrão, segundo os cientistas políticos com quem eu conversei. E aí é preciso jorrar a emenda parlamentar. O governo não consegue abrir canais de negociação do orçamento e fazer o que quer e o que precisa. A falta de diálogo entre o Lira e o Pacheco também mostra que o governo Lula III está com dificuldade para formar uma coalizão sólida, que apoie e trabalhe pelo governo de fato. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. No processo de combate às mudanças climáticas, a redução do uso de fontes de energias poluentes como petróleo e carvão está no centro da discussão. Mas a resposta não é tão simples, já que há críticas de ambientalistas sobre o modo como alguns governos têm implementado infraestruturas que deveriam ser aliadas nesse processo, como os parques eólicos. A redatora Mariana Vick escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre um dos seus temas-chave. Mariana, explica pra gente por que alguns ambientalistas protestam contra a criação de parques eólicos como alternativa energética? Apesar de energia eólica ser limpa em comparação com fontes que emitem gases de efeito estufa, como o petróleo e o carvão,
a instalação de parques eólicos pode causar impactos socioambientais negativos. Esses impactos estão relacionados principalmente ao uso da terra. Para construir usinas eólicas do tipo onshore, que são aquelas em terra firme, é preciso ter uma grande área disponível. Enquanto uma usina de gás natural com capacidade de 200 megawatts ocupa cerca de um quarteirão, por exemplo, um parque eólico com a mesma capacidade caberia em 36 km², segundo uma reportagem da agência Bloomberg. Essas construções, tanto das usinas quanto da infraestrutura que vem junto com elas, como as estradas, podem acentuar disputas por terra, afetar comunidades vizinhas dos terrenos dos empreendimentos e degradar a biodiversidade local, com impactos específicos como o desmatamento. É por isso que ambientalistas em países como Noruega e México têm protestado contra a construção dessas usinas nos últimos anos. Elas também viraram um problema no Brasil, principalmente no bioma da Caatinga, no Nordeste. Para pesquisadores, o problema não é exatamente a energia eólica, que é muito promissora, mas a forma como ela vem sendo colocada em prática aqui e nesses outros lugares, afetando, por exemplo, terras indígenas e outras áreas consideradas muito importantes do ponto de vista ambiental. Aqui no Nexo, a gente falou das possíveis soluções para esse problema. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/.futuro. Da relação do terceiro mandato de Lula com os BRICS, passando pelo impasse entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco e terminando com as críticas a parques eólicos, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Isadora Rupp e Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!